Paciência muita necessária ter mestre Holmes. Fala aí, caras, beleza? E se você tá aí com o seu violão, sua guitarra, querendo tocar aquele prelúdio da suíte BWV 1006 de Bach, ou aquele solo difícil do, sei lá, do Malmsteen, tem outros solos difíceis por aí, e não sai nem do primeiro compasso e você já está pensando em transformar o seu instrumento em lenha, afinal das contas a gente já está chegando aí nas festas juninas, hein? Já está batendo na porta. Eu tenho um pedido para te fazer, um favor que você pode fazer para mim, muito fácil, muito bacana, você vai até curtir esse favor. Deixe seu instrumento de lado e vamos fazer um exercício imaginativo. Pense no seguinte, em uma galáxia muito, muito distante, numa cafeteria, a gente consegue sentar com dois caras muito fodas. E aí, entre uma xícara e outra de sabe Deus o que a gente vai tomar nessa cafeteria, você consiga pegar duas lições muito importantes que vão te ajudar no seu estudo da guitarra, com ninguém mais, ninguém menos do que Mestre Yoda e Sherlock Holmes. É, é maluquice? É óbvio que é maluquice. Eu tive essa ideia aí tomando uma cerveja forte que eu tomei esses dias e eu acho que ela era forte demais, acabei tendo essa ideia de introdução para o vídeo, mas as lições são verdadeiras, né? Então vamos, porque Mestre Yoda diz o seguinte, quem é fã de Mestre Yoda diz que o fazer ou não fazer, ele parte de desapego. A gente não precisa se apegar, você faz ou não faz, você não precisa se prender àquilo que você está fazendo. E o Sherlock Holmes ele fala um negócio meio parecido, por sinal eu já li todas as obras do Sherlock Holmes, fantásticas, então se você curte alguma coisa assim dos clássicos, nossa, cara, Sherlock Holmes é super indicado. E era muito comum nas histórias do Holmes, quando tinha um mistério, um negócio ali, um absurdo que você não conseguia ver um resultado na história. O Watson estava já pirando na batatinha e aí Holmes decidia do nada ir na ópera. Uma outra coisa que, diga-se de passagem, eu, quanto músico, talvez seja até uma vergonha para mim, eu não gosto de ópera, mas Holmes ia na ópera para justamente ele se afastar do mistério, dele ficar distante, tomar um distanciamento. Hoje em dia a gente sabe na psicologia, na neurociência, que isso não é preguiça, isso não é bobeira, isso é plasticidade neural, funciona mesmo, é uma coisa verdadeira, e isso tem muita aplicação no estudo da guitarra, porque enquanto você se distancia daquele trecho difícil, daquele mistério, daquele obstáculo, daquele problema que você, enquanto você está ali ativo, você não consegue resolver. Quando você se distancia, o seu cérebro ele fica igual um padawan alucinado querendo mostrar serviço, e aí ele começa a limpar aquela sujeira neurológica que está ali atrapalhando o raciocínio limpo, né? E ele vai possibilitando as conexões corretas, que é daí que sai a solução. No caso da guitarra, é daí que vai sair a sua prática musical mais refinada. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, aqui a gente fala de música, aqui a gente fala de guitarra, de violão, falamos de outras coisas mais, conseguimos misturar tudo isso para criar esses vídeos bacana, porque é aqui vídeos bacanas, né? Vamos falar na concordância. Porque é exatamente aqui que você tem aquela conversa que você adoraria ter com o seu influencer favorito, mas ele só pensa em te empurrar um curso, um login e uma senha. Então vamos descobrir como que Sherlock Holmes e Mestre Yoda te ajuda a melhorar o seu estudo de guitarra. Eu vou te mostrar que para você se tornar um mestre da guitarra, você precisa cultivar a frieza do detetive e a paciência de um Jedi. E é exatamente com o cultivo dessas duas virtudes você vai conseguir voar baixo com a sua guitarra. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte:
É um erro que as pessoas cometem demais, é você estuda, você repete o trecho 100 vezes e erra 101 vezes. É a tal da repetição burra. Pensa o seguinte, se você toca 50 vezes, vamos botar 50 vezes, e você errou 40, você concorda comigo que você não está treinando o certo, você está treinando o errado, a passagem errada? E isso, no final das contas, tem alguns motivos por que isso está acontecendo. Né? Às vezes você está estudando rápido demais, você não está no andamento correto, você não pegou ainda a técnica necessária para poder desenvolver aquele trecho. E aí, o resumo é: você está tocando errado e você está repetindo o errado. É como se o errado fosse o certo e o certo fosse o errado. Então a gente precisa dar uma meia volta aí e restartar, a gente precisa resetar esse processo, essa etapa que você não consegue vencer. E para resetar esse processo, nós podemos fazer basicamente duas coisas. Uma é o descanso, tá? Isso aqui é interessante porque muitas vezes você pegou pela primeira vez e aí o trecho não desenvolve como você gostaria, como deveria ser, e pode ser que não seja uma questão de uma deficiência técnica, algo que você ainda não tem desenvolvido. Pode ser apenas porque é a primeira vez que você está vendo aquele trecho, aquela passagem musical. Se for esse caso, um simples descanso, a passagem do dia de um dia para o outro, né, que você vai dormir, é o suficiente para você dar uma limpada na mente, dar uma limpada na técnica, e aí no dia seguinte você vai ver aquele mesmo trecho de uma forma completamente diferente. Isso aí acontece comigo todos os dias, né? Eu sou um estudante de música, não sou só um professor, e isso acontece, por exemplo, os estudos com um metrônomo. Então, eu estou querendo tocar em tal andamento no metrônomo. Vamos colocar aqui 100 BPM no metrônomo. E aí eu quero subir para 105 BPM no metrônomo. Né? Vou ali, passo uma hora estudando aquela escala, aquele solo, e chego ao 105. 105 já está no limite, a técnica não está bacana, já está sujo, já estou cansado, os dedos já estão dando nó. E aí eu vou, decido e paro. Boto o instrumento aqui quietinho, vou descansar. No dia seguinte, os 105 BPMs no metrônomo já estão muito mais confortáveis do que no dia anterior. Então tá aí o descanso, o silêncio, ele ajuda a gente a fazer música melhor. E até para ilustrar essa questão do tempo que a gente deve dar, esse reset que a gente pode e deve, quando necessário, fazer ele, quando estamos passando por um trecho difícil aí no nosso estudo, eu tenho uma história, claro, eu tenho muitas histórias, são 20, 25 anos dando aula, eu tenho muitas histórias para contar. E eu tinha um aluno que ele era obcecado pelo aquele choro número 1 do Villa-Lobos. Ele adorava aquilo ali, queria tocar porque queria tocar. Eu meio que imaginando o resultado que ia suceder ao estudo, né? É, eu fugia um pouco, não queria falar com ele diretamente, mas ele insistia tanto, eu pensei um belo dia, eu vou dar esse choro número 1 para ele aí, para ele tocar e vamos ver o que acontece. E não deu outra. Ele tinha muita dificuldade com os ritmos mais quebrados, mais sincopados da música brasileira, no caso aí do choro número 1, do Villa-Lobos, e essa foi a grande dificuldade que ele passou para tocar essa música. Então tocava muito quadrado, a técnica também deixava a desejar um pouco, isso foi gerando uma frustração nele, um desânimo. Olha, a coisa ficou séria mesmo, tá? Ele ficou muito desanimado com o violão, entrou numa crise existencial, achando que não tocava nada, queria desistir. E aí, vendo aquela situação, eu tive que atacar de mestre Yoda, né? E a ideia, e eu vou admitir que na época, poxa, eu era muito jovem, tinha meus 20, 22 anos de idade, era muito doido, mas, para ser sincero, eu tive essa ideia, nem imaginava que ia dar certo, mas deu certo. E aí eu propus para ele o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo nessa música, bota ela lá na gaveta, e eu vou te passar músicas que têm a ver com os choros número 1.
né? Tanto o ritmo quanto os tipos de acordes. Eu fui bolando lá um negócio para enfeitar o pavão, né? Fazendo meio ali do improviso, mas tinha um, entre aspas, embasamento, talvez algo bem intuitivo. E aí ele topou esse projeto. Eu lembro que eu passei na época, foi aquele. Como é que é o nome? É Prelúdio número 5. Tem tanto tempo que eu não toco essas peças do Guerra Peixe. Tinha algumas outras coisas, uns chorinhos também que eu andei passando para ele. Falei para ele ouvir bastante o Choros número 1, do Vila Lobos, vários caras tocando. E aí, pasmem, porque eu pasmei na época também. 90 dias depois, tocando várias coisas, estudando várias peças que tinham algum elemento ou outro que tinha a ver com o Choros número 1. 90 dias depois, ele pegou essa música em uma semana. Loucura, né? Doideira. Ele foi, tocou bem, tocou muito bem a música. E essa é uma grande lição que vem para ilustrar justamente a importância da gente dar esse distanciamento quando a gente passa num período de dificuldade, o famoso reset. Né? Esse meu aluno fez isso, deu certo, assumimos uma estratégia, né, para poder não é simplesmente colocar a música ali no fundo da gaveta e virar e esquece. Não, teve todo um processo, houve um preparo, um treinamento Jedi para que ele pudesse voltar e ter essa batalha vencida. Então, nessa história do meu aluno, a gente teve até um processo aí de uma engenharia reversa. Porque quando ele pegou o Choros número 1 pela primeira vez, ele não tinha um preparo técnico, uma vivência musical que desse suporte para ele conseguir enfrentar esse gigante aí, esse inimigo. Então a gente fez ali uma engenharia reversa, eu peguei e desmembrei o Choros número 1, e isso aqui eu tenho que colocar umas aspas, né, porque eu fiz a coisa meio ali no calor do momento para poder resolver, para poder tirar ele da crise. Eu fiz aquela engenharia reversa de selecionar uma peça musical e outra que tivesse um elemento que levasse a ele a tocar lá os Choros número 1. E aí essas peças intermediárias, elas foram dando para ele um desenvolvimento técnico e um desenvolvimento de vivência, dele entender um ritmo mais quebrado, da música brasileira, no caso aí do choro, né? Ele tocou alguns chorinhos, tocou aquele Caixa de Fósforo. De quem é o Caixa de Fósforo, gente? Nem lembro mais. Tinha aquele Som de Carrilhões, que é do Som de Carrilhões, é do João Pernambuco, é do Dilermano Reis. Cara, eu tô um fiasco, né? Tanto tempo que eu não olho essas coisas, faz um bom tempo que eu não estudo. Esse é um problema do cara que dá aula. O cara que dá aula termina não tocando. Eu tenho que tomar vergonha na cara. E isso aí é um assunto bom para um vídeo aí mais para frente. E aí essa engenharia reversa, ela foi dando a técnica e a vivência que permitiu ele vencer o Choros número 1 90 dias depois. Uma outra técnica que a gente usou também e que funcionou muito bem, e isso eu trouxe até das aulas minhas, né, quando eu frequentava o ensino formal de música, que é comum o professor falar, olha, essa música aqui que você vai tocar, a gente pegava a partitura, e aí o professor ele sempre aconselhava a gente a ouvir aquela música, ouvir até com vários intérpretes, então era muito comum ouvir o Julian Brim tocando, o John Williams, o David Russell, então eram os Romero, né, o Pepe Romero, o Segovia, eram os caras que a gente costumava ouvir, e isso ajudava muito no processo da gente entender a música, porque a gente conseguia separar a compreensão da música da fadiga ali do estudo, de ter que tocar, de ter que vencer um trecho mais técnico ou outro, a gente conseguia separar isso e ajudava bastante. E aí você pode falar comigo, poxa, João, bacana, eu entendi isso aí. Então, quando o bicho estiver pegando e estiver dando nó no dedo, eu não conseguir tocar mais nada, eu dou um tempo. Mas quando que eu faço isso? Quanto tempo eu fico ali distante desse problema para poder a mente dar aquela limpada, os dedos esquecerem do toque errado?
Bom, isso aí vai de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, isso aí eu já fiz isso do mesmo dia. Às vezes eu estou pegando um trecho novo de manhã cedo, está muito chato, né, não evolui, deixo ali quietinho o instrumento e volto a pegar de noite. Até mesmo porque a nossa fisiologia muda durante o dia. Questão de relaxamento, questão de temperatura, de conforto, parece que não, mas essas coisas elas mudam ao longo do dia. Né? Eu, por exemplo, eu me sinto até mais confortável para tocar, estudar à noite. Né? Pena que de noite já estou cansado do dia inteiro, já tenho que dormir para acordar cedo no outro dia. Mas normalmente, quando eu passo mais tempo em casa, eu termino estudando mais à noite, porque eu posso me dar aí ao luxo de dormir um pouco mais tarde. Mas esse é o exemplo assim, de um dia, no mesmo dia, né, de manhã para de noite, mas dependendo do trecho, eu já fiquei 2 dias sem tocar a mesma passagem. Né? Eu acho que mais de 3 dias, eu acho que já é muito, a mão começa a esquecer. Eu tinha um professor que ele falava, se você ficar um dia sem tocar violão, o violão sente falta. Né? Se você ficar 3 dias sem tocar violão, você sente falta, você começa a sentir diferença. Se você fica 5 dias sem tocar violão, as pessoas que te ouvem sentem a diferença. Então eu acho que mais do que 3 dias não é legal. Mas vai de cada um para cada um. Você tem que se ouvir, entender como que funciona esse processo para você. O fundamental aqui é entender que você pode sim dar um tempo para poder justamente você ter um distanciamento. E aí é claro que não é sem fazer nada, isso é uma pausa consciente, é uma pausa inteligente. Você vai pegar e vai dar esse tempo, vai ver aquele trecho musical, aquela peça daqui 3 dias, uma semana que seja, mas entre agora e o momento que você vai voltar a esse desafio, você tem que se preparar. É um preparo para a luta, para o combate. Você vai estudar umas escalas, você vai pegar uma música que tem talvez a ver ali com aquele trecho que você tem uma dificuldade. Você não pode ficar parado, você tem que se manter ativo, tem que manter a sua técnica afiada, porque aí sim vai dar certo esse distanciamento. Se simplesmente parar, a musculatura ela retrocede muito fácil. É só conversar com os caras da musculação, o cara fica um tempo aí sem treinar, ele sente a diferença. Não são só os músicos. Pense que essa pausa que você vai dar e vai tocar outras coisas é uma forma de limpar o paladar, como fosse um sommelier, né? O sommelier de vinhos. Os caras ficam lá chapando o melão no vinho, dizem eles que não, mas eu não acredito. Né? O cara fica ali tomando vinho o dia inteiro e entre um vinho e o outro, para limpar o paladar, ele toma um gole de uma água mineral, um café, para justamente zerar ali o paladar e aí sim ele pode experimentar um novo vinho. É a mesma coisa, a gente pega, nós vamos deixar de tocar aquele trecho, aquela música, aquela peça, aquela escala, aquele solo, vamos dar um tempo nele e vamos tocar outras coisas para poder limpar o nosso paladar, para dar uma desanuviada na mente, que aí sim a gente volta completamente diferente. A grande mensagem desse vídeo é que a música ela acontece no silêncio, e não no silêncio somente do silêncio das pausas, mas no silêncio de às vezes dar um tempo, tomar um distanciamento para que as coisas amadureçam em nossas cabeças, em nossas mentes. Fazendo aqui o paralelo da galera da musculação, o cara vai lá na academia, ele pega peso, coloca anilha na barra e faz os exercícios e tudo, mas ele não fica mais forte ali naquele momento. Ele fica mais forte no descanso, é quando o corpo ele vai se regenerar, ele vai se reconstituir. A gente também precisa disso. É justamente no descanso, tanto nosso, né, dos músicos, a gente fica achando que é tão diferente, mas nós trabalhamos com musculatura, com tendões, a gente trabalha com coordenação motora, então é no descanso que o cérebro ele vai criando as novas conexões, é no descanso que as unidades motoras elas vão se refinando, não é na atividade ali no momento, muito pelo contrário, ali na atividade vai acontecendo o desgaste, mas no descanso é que a gente, vamos dizer, se regenera
para voltar melhor. E é claro que isso não deve ser uma justificativa para o cara não fazer nada, né? Ah, então eu vou descansar sempre. Não é isso, é justamente intercalar o desgaste e o descanso. A evolução da nossa técnica, ela não está na repetição exaustiva, mas ela está justamente no descanso, que é quando o cérebro ele consegue consolidar essas conexões motoras. Se a gente, tanto que existe essa teoria, né, que, por exemplo, coisas como a distonia focal, elas vêm justamente quando o cara ele chega num nível de alto desempenho, mas não é um alto desempenho limpo, ainda tem muito ruído, tem muita sujeira na técnica dele, ele está ativando muitas unidades motoras que não tem nada a ver com o movimento principal, com aquele movimento refinado da técnica, e isso aí chega num momento que vai acumulando, igual floquinhos de neve que viram uma avalanche e terminam culminando com um quadro, por exemplo, da distonia focal. A pressa é inimiga da técnica limpa. Se for tentar pular processos no desenvolvimento, a gente só vai gerar vícios e tensões desnecessárias. E se é que eu posso atacar de mestre aqui, já que os dois mestres que eu mencionei, eles estão só no mundo da imaginação, eu vou soltar uma frase de mestre aqui, é que a pressa cria ruído e a paciência cria música. Me diz aí nos comentários se você gostou dessa frase de mestre. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado a você ver aí de forma diferente essa passagem difícil que você está passando aí nessa música que você está estudando. Não faça fogueira com o seu instrumento, ele é tão bonzinho para você, seja bonzinho com ele. E se você quiser pegar e acompanhar outros projetos que eu desenvolvo de estudo, e se você quiser acessar também o artigo, porque todo vídeo que eu produzo aqui no YouTube, eu escrevi um artigo primeiro, né? E se você quiser acessar, nesses artigos tem um conteúdo mais completo, eu estou disponibilizando esse material e também os meus materiais de outras coisas que eu estudo lá no Substack. O link vai estar aí na descrição. Eu estou desenvolvendo essa linha lá no Substack porque o YouTube, apesar de ser uma plataforma muito bacana, reconheço a importância do YouTube, mas o algoritmo do YouTube é muito chato para quem quer trazer muita coisa diferente para o mesmo canal. E aí o Substack ele não tem essas restrições, lá eu tenho mais liberdade criativa de compartilhar o meu conteúdo. Então, se você tiver interesse em performance de estudo, alta aprendizagem, autodidatismo, polimatia e, é óbvio, música, guitarra, dá um pulinho lá no Substack. No mais, eu espero que você fique bem. Até o nosso próximo vídeo. A gente se vê na próxima.